Eita, que hoje tem de novo. Hoje tem mais sofrimento. Hoje tem mais angústia. Ou não, eu espero que hoje seja diferente. Eu espero que hoje o Bahia faça a sua parte, faça seu papel, cala a nossa boca, chegue lá em São Januário e ganhe o jogo, e ganhe a partida. Porque ultimamente a gente só tem passado vergonha. Empate contra o Ceará, virada pro Cruzeiro vergonhosa dentro de casa, vergonha com o Fluminense, 5-1 do Mirassol. Eu espero que hoje o Bahia quebre essa sequência positiva, que tudo de ruim que rode Bahia, que o Senhor afaste, que o Senhor afaste tudo de ruim que rodeia a Fonte Nova, que rodeia o CT, que toda mandia, tudo de ruim que jogaram contra nós, que se desfaça hoje, que tudo de ruim que jogaram contra o Bahia, que vai embora, que vai porrada que o parta. Pelo amor de Deus, o torcedor do Bahia não aguenta mais sofrer, o torcedor do Bahia não aguenta mais tanta angústia. Todo ano a porra do filme se repete. Todo ano o segundo turno começa de forma vergonhosa. Eu espero que esse ano não mantenha. E hoje já é um dos 2 jogos a menos. Porque assim, o Bahia tem 37 pontos em 22 partidas. Restam 16 para acabar a temporada. Eu espero que essa temporada de bosta acabe logo. Eu espero. A única coisa boa foi que a gente venceu o Baiano em Copa do Nordeste. Mais uma vez, Copa do Brasil é uma vergonha. Não passando para a semifinal. Sul-Americana, outra vergonha. Então, eu espero que acabe essa temporada, mas a gente tem 16 jogos aí para apoiar, torcer, porque a gente precisa ir para a Libertadores, pelo menos. E aí, na próxima temporada, tomem vergonha na cara o Grupo City. E reformulem o time. E contratem finalmente a porra do goleiro. E contratem um outro 9 para substituir o José. E melhorem o time, porque vocês melhoraram muito pouco no passado para esse ano. E a gente se iludiu. A gente achou que o elenco teve um grande upgrade, mas não teve. Então tomem vergonha na cara. Mas enfim, isso é papo para depois. Pensando já agora na próxima temporada. Mas a gente tem que focar nesses últimos 16 jogos. Porque é guerra. Porque são 16 finais. E a partir de agora, todo jogo é importante. Sem exceção, todo jogo é importante. E hoje, vencer São Januário daria muita moral ao Bahia. E como eu vinha falando, já faz parte de um dos 2 jogos a menos. Então assim, o Bahia tá a 2 pontos do São Paulo, mas tem 2 jogos a menos. Calma, nação tricolor. Calma, nação tricolor. Calma que são 2 jogos a menos. Calma que vai abrir G7. Não vai não. Calma que são 2 jogos a menos, pois é. Um deles já é hoje. Tem que vencer. O Bahia pode chegar a 43, pois é. Bora tirar limpo isso hoje. E no outro jogo a menos também, que eu não sei quando é que vai ser. Então, vai para São Januário com aquele espírito de guerra, lutando por toda a dividida, querendo vencer o jogo, porque é isso que a torcida do Bahia merece. Ninguém nos vence em vibração. Chegue lá em São Januário e vença o jogo, faça seu papel. A gente enfrenta o Vasco, que é o 16º colocado da competição, tem 24 pontos, que tem Fernando Diniz, que para mim é pior do que o Rogério. Para mim o Rogério é muito melhor do que o Fernando Diniz. E assim, vai ser um jogo interessante de se assistir, porque são 2 times que acredito que tentem fazer um estilo de jogo parecido. O Bahia gosta da posse de bola, o Bahia gosta de atacar. O Diniz também, é de praxe dele isso. Só que a diferença é uma. Rogério Ceni, ele tem esse estilo, mas ele não é doidado. Quando ele precisa dar o chutão, ele dá. Quando ele precisa jogar de outra maneira, ele joga. E outra coisa, o elenco do Bahia é melhor do que o elenco do Vasco. Então assim, o Diniz ele tenta jogar com posse de bola com elenco limitado. E isso, às vezes, faz com que ele se dê mal. Como foi contra o Ceará, por exemplo. Onde ele abriu a vantagem, era só ele segurar o resultado. O Ceará não sabe trabalhar com a bola. Era só ele explorar o contra-ataque que ele poderia vencer o jogo. Mas não. Quis sair jogando, aí o Ceará foi lá, marcação pressão, e roubou a bola, empatou, e acabou depois conseguindo tirar um ponto de São Januário. Hoje, o Bahia precisa fazer a tal da marcação-pressão. Eu acho que um dos pilares para a gente vencer o jogo de hoje é marcação-pressão. Porque o Ceará conseguiu, com o elenco limitado, fazer aquela marcação-pressão que deu resultado. A gente, com o elenco melhor, fazendo a marcação-pressão, eu acho que é um dos pilares para o Bahia vencer o jogo de hoje. Outro pilar, não deixar o Vasco gostar do jogo. Na disputa para ver quem tem a posse de bola, a gente tem que levar essa vantagem. O Bahia tem que ficar com a bola, tem que tentar ficar com a bola o máximo, trocar passe, e o Bahia ser dominante no jogo. Parece óbvio isso, mas é porque se você deixar o Vasco ter a bola, se você deixar o Vasco gostar do jogo, você está dando para Fernando Diniz o que ele quer.
E aí fica bastante complicado, entendeu? Então, pelo amor de Deus, para mim, então o Bahia não pode deixar o Vasco encostar do jogo e não pode deixar e tem que fazer a marcação-pressão. E caso o Vasco comece a gostar do jogo, segura a onda. Porque jogando em São Januário, talvez eles venham um pouco para cima assim. E aí cabe ao Bahia conseguir segurar um pouco dessa onda inicial do Vasco, que eu acho que vai ter. E aí a gente conseguir achar os pilares pra gente vencer o jogo. Mas assim, jogão, apesar do Vasco estar em 16º, eu respeito bastante o Vasco. É um time de camisa, de tradição. E que já fez boas partidas na temporada. Já aplicou uma goleada no Santos, 6-0. E agora vamos pegar o histórico de Bahia e Vasco. Porque teve um parceiro que comentou aí, lá no jogo do Vasco, eu falei aqui que todo jogo o Bahia dá 3-0 no Vasco. Não, que mundo você está? Sai dessa realidade paralela. E eu tava esperando só esse pré-jogo para mostrar o histórico e esfregar aqui, ó. Tá vendo? Vamos lá. O Bahia meteu 3-0 seguido no Vasco. Como vocês podem ver aqui, na Fonte Nova. No dia 20 de agosto de 2017, o Bahia meteu 3-0 pelo Brasileirão de 2017. Aí vem a Copa do Brasil. Outro 3-0 em cima do Vasco. Aqui no dia 9 de maio, né? Aqui tá ao contrário, se eu não me engano. 9 de maio de 2018, na Copa do Brasil de 2018. E aí veio mais um 3-0 no ano seguinte. No ano seguinte não, no mesmo mês inclusive. 27 de maio de 2018. 3-0, dessa vez pelo Brasileirão de 2018. E teve um 3-0 que foi muito emblemático, que foi esse aqui, 3-0 em 2020, com Cleison. Cleison deitando e rolando. Nos últimos 10 jogos, o Vasco só venceu 2 do Bahia, como podem ver aqui, ó. Quer que eu mostre? Quer que eu ensine matemática a vocês? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De 10, o Vasco venceu 2. Lá em 2022, na Série B, 1-0 em São Januário. E ano passado, 3-2 em São Januário. Jogo que o Vasco abriu 3-0 e quase tomou empate ainda. O Rogério Ceni, com aquelas loucuras, aquelas teimosias dele, quase que a gente tomou goleada lá em São Januário. Mas aí ele mudou o time a tempo e a gente conseguiu pelo menos evitar uma goleada. Então assim, na Fonte Nova o Bahia é dominante. O Bahia, a última vez que o Vasco venceu na Fonte Nova eu nem lembro. Bora ver aqui. Não foi aqui, 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 aqui foi empate. Aí se a gente descer um pouco mais aqui, 3-0 seguido. Nem tem aqui no histórico, pra vocês terem uma ideia. Nem tem aqui nesse recorte. Ou seja, é muito tempo que o Vasco não vence o Bahia na Fonte Nova, mas em São Januário a história é diferente. Os únicos jogos que o Vasco tem vencido do Bahia ultimamente tem sido em São Januário. Olha isso aqui, cara. Se você parar para pegar o histórico mais a fundo, o Vasco, de 2008 para cá, 2013 para cá, só venceu 1, 2, 3, 4, 6 jogos. 6 jogos. Então vocês são nossos fregueses. O Vasco é o freguês do Bahia. Só São Januário que tem se salvado. Mas até em São Januário, recentemente, o Bahia venceu em 2023. E vale lembrar, venceu com Renato Paiva no comando técnico do time. Outro jogo que o Bahia venceu em São Januário foi aqui em 2019, com o Gilberto fazendo um golaço. Aquele Bahia que estava numa fase espetacular com o Roger Machado. Então assim, podemos vencer hoje, temos condição. O histórico é a favor. Temos elenco, temos investimento, estamos muito melhor do que o Vasco na tabela. Somos o 6º colocado. Então assim, é jogo para o Bahia entrar com sangue nos olhos e vencer. Porque podemos fazer 6 pontos nos 2 jogos a menos. Contra o Vasco e contra o Inter. Agora, vamos ver a provável escalação, que o Vasco vai com o Léo Jardim, pode ir com o Léo Jardim, Carlos Cuesta, Paulo Henrique, Lucas Freitas, Puma Rodrigues, Barros, Hugo Moura, Felipe Coutinho, Andrés Gomes, Nuno Moreira e Verrete. Eu não acho esse time do Vasco aqui tão ruim para ser rebaixado, não. E para disputar rebaixamento. Tanto que eu acho que pelo fator elenco, o Vasco não cai. Já fiz essa análise aqui trocentas milhões de vezes. Todo vídeo eu vou repetir isso. O Vasco não vai cair. O Atlético Mineiro não tem time para cair. Por isso que eu digo que esses 4 aqui eu tô lascado. Esses 4 aqui eu tô com muita cara de rebaixado. Então, o brasileiro não tá maluco que hoje para você ficar na Série A, tu tem que gastar 100 milhões. Tá inflacionado. Então assim, o Vasco, mesmo sendo 16º, tem um bom elenco e joga em casa. Se você vai pegar o 16º colocado no Brasileirão, não é fácil. Se fosse na Premier League, seria fácil. Aqui não é. E o Bahia, bora ver a provável escalação do Bahia. Descer aqui rapidinho para mostrar para vocês. Depois a gente faz aqui um x1. Ronaldo no gol. Parabéns pro Grupo City, mais uma vez. Santiago Mingo, Gabriel Xavier, Santiago Arias, Luciano Juba, Acevedo, Everton Ribeiro, Jean Lucas, Sanabria, Michel Araújo e William José. Desfalque, Eric, Juan Pablo, Caio Alexandre e Canu, David Duarte,
João Paulo e Eric Pulga. Vamos lá, Eric Pulga tá aqui na lista de desfalque, mas o Ademir não tá. Se o Ademir não tá, pode ser que ele pinte hoje. No comando da ponta direita do Bahia, digamos assim. Eu acho, é porque o departamento médico tem que liberar. Mas eu farei esse sacrifício, tá? Botar o Ademir, aliás não, eu não sei, eu não sou médico, eu não sei. Agora sim, no mínimo no segundo tempo o Ademir tem que entrar. Porque Michel Araújo não dá, entendeu? A gente tá tendo que improvisar Michel Araújo. Parabéns, Grupo City, mais uma vez. Já falei isso aqui várias vezes no canal, não vou ficar repetindo não. Agora sim, Sanabria é um jogador que pra mim não pode faltar no time do Bahia. Vem mostrando muita qualidade, vem fazendo boas partidas, vem mostrando que pode ser útil, então pra mim não pode faltar. E uma coisa interessante é que a zaga voltou a ser a zaga do ano passado. Com o Gabriel Xavier e o Santiago Arias. Lembrando que os titulares vinham sendo David Duarte e na direita o Gilberto. Acevedo pegou essa volância e não parece sair mais, está jogando muita bola. Então assim, tirando o Michel Araújo, eu acho uma boa escalação. Apesar que talvez eu faria o sacrifício de Ademir, só que também o cara tá voltando de lesão. Aí temos que dar os créditos ainda. Temos que... eu não vou também botar o cara no risco para o cara entrar e se machucar de novo. Bora fazer um X1? Ronaldo contra Léo Jardim. Não tem nem comparação. Aí na esquerda, Santiago Mingo contra Lucas Freitas. Eu acho que Santiago Mingo ganha. Eu gosto muito do jogador, acho um baita zagueiro. Carlos Cuesta, que fez o gol do Vasco contra o Ceará, contra o Gabriel Xavier. É uma disputa ferrenha. Gabriel Xavier ganha pra mim. Na direita, Arias contra Paulo Henrique. É complicado. Complicado. Mas assim, eu fico com Arias ainda. Kuma Rodrigues contra Luciano Juba. Mais uma disputa acirrada. Eu fico com Juba. Então o Bahia, por enquanto, deu 5-0. Eu posso estar sendo meio clubista, mas pra mim, Juba é melhor. Pra mim... vamos colocar Paulo Henrique. Bora colocar Paulo Henrique ganhando de Arias, porque Arias não vem jogando a temporada. Então vai, 4-1 pro Bahia. Aí você vem aqui no meio de campo, o Vasco vai com 2 volantes. Então eu tenho que comparar Acevedo aqui e Jean Lucas, né? Bom, Jean Lucas ganha um e o jogador do Vasco ganha o outro. Então o Jean Lucas ganha aqui, vamos colocar do Hugo Moreira, e aí o Barros ganha do Acevedo. Então tá aí 5-2 pro Bahia. Felipe Coutinho e Everton Ribeiro, cara, complicado, hein? Vamos colocar o Coutinho, 5-3. Aí você tem, na direita, Michel Araújo contra Andrés Gomes. Qualquer um ganha de Michel Araújo. Na esquerda você tem Sanabria contra Nuno Moreira. Sanabria, 6-4. Verrete contra o Rio José, Verrete, 6-5. E se você quiser colocar Nuno Moreira ganhando, também vai, tá? Então, deu um X1 muito equilibrado. Eu acho que deu 6-5 pro Bahia. Eu coloco pro Bahia, porque eu acho que o nosso elenco é melhor ainda. Agora sim, o desfalque pode pesar. Se fosse o Eric Pulga e Ademir, com certeza, Andrés Gomes não teria ganhado um X1 do Michel Araújo. Mas a gente tá com o desfalque. E assim, não é isentando o Grupo City, não. O desfalque está sendo prejudicial porque a gente não tem um elenco para suprir. Agora sim, o desfalque também é foda. Você tem vários jogadores aí desfalcados. Isso é um azar tremendo que o Bahia vem dando também. Mas é aquilo, né? O azar tá atrelado aos incompetentes. E a sorte premia os competentes. Fazer o quê? Tá aí, o João Paulo machucou. Você acha que foi azar? Não. Trouxeram o goleiro de vidro. Vamos lá, né, galera? Torcer. O nosso histórico é a favor. Elenco, eu acho que é um pouquinho a nosso favor também, 6-5. Agora, eu coloquei Sanabria ganhando, só que Sanabria chegou agora. Então, quem quiser considerar que o Vasco ganhou também, pode considerar. Eu acho que é 6-5 pro Bahia. Porque eu acho que o nosso elenco ainda é melhor. Mas deu equilibrado. Deu bastante equilibrado. Pra vocês verem, né? Enfim, galera. Esse foi o vídeo. Aguardar o pós-jogo agora de noite, que vai ter pós-jogo aqui, obviamente. E é isso, tá? Torcer pro Bahia hoje. Calar nossa boca. E toda a mandinga contra o esquadrão, que vá pro raio que o parta. E deixa a gente aqui livre. Livre pra gente viver nosso sonho. Pra gente viver nosso sonho. Libertadores de novo. A gente tem que ganhar título. A gente vai ser campeão nos próximos anos. Eu tenho fé. Então, assim, hoje é 3-0 pro Bahia em São Januário. Eu acredito, eu confio. Com gols de Sanabria, 2 e Jean Lucas, 1. Vai. 3-0 pro Bahia hoje no São Januário, eu acredito, tá? E você vascaíno que tá assistindo aí, se prepare pra péia que você vai levar. Até de noite, tá? Umas 10 horas ali, o jogo é 7h30, né? Umas 10 horas ali eu trago pós-jogo. Até, tá? Fui.